Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do reverendo Reginaldo Borges. Das coisas de Deus, né? Isso nos traz, geralmente, conforto também. A gente traz uma mensagem para a igreja, mas também essa mensagem também é aplicada àquele que traz a mensagem. E nessa noite eu quero usar um texto lá no Evangelho de João, que é bastante conhecido da igreja, para que a gente possa refletir nele e tirar lições para a nossa vida cristã. João, lá no capítulo 12. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, produzirá muitos frutos. Quem ama a sua vida vai perdê-la. Mas quem não se apega à vida neste mundo vai guardá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me. Onde eu estiver, estarei também quem me serve. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Que Deus, pois, aplique no nosso coração a porção da sua palavra lida nesse instante. Se fosse colocar texto, título para essa reflexão, eu quero dizer que a gente pode trabalhar em cima de morrer para produzir. Morrer para produzir. Querido, o texto é um tipo de exortação para nós que somos crentes e para os cristãos, lá naquela época e hoje também. Mas principalmente para aqueles crentes acomodados que deixaram de fazer o trabalho do Senhor, deixaram de servir ao Senhor. Nos nossos dias, nós podemos dizer, aqueles que deixaram de ser evangelistas, aqueles que deixaram de ser missionários. Porque muitas vezes nós achamos que ser crente é uma coisa, ser evangelista é outra coisa, e ser missionário é outra coisa. São funções que foram determinadas por Deus para nós. Então, todos nós somos missionários, mas muitos pegaram o serviço do missionário e encostaram. E ficaram só crentes, membros de igrejas, que vêm no domingo, que ora, que lê a Bíblia, que dá o dízimo, e etc, etc, etc. E o serviço do Senhor ficou de lado. Eu venho no domingo, que é o dia do Senhor, eu separo o dia do Senhor para vir para a igreja. Mas não é assim, a nossa vida não é desse jeito. Se nós quisermos produzir, a palavra de Jesus Cristo aqui diz que nós devemos morrer. Olha que coisa interessante, né? Morrer. Agora, por que Jesus escreveu isso? Olha, se lá naquela época ele teve razão para escrever isso, hoje ele teria muito mais razão para ratificar isso aqui. Sabe por quê, querido? Porque muitos de nós trocamos o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, pelo vinde. Então a gente não vai, a gente quer que as pessoas venham. E isso é muito comum. E essa troca do vinde, é o que nós encontramos como dificuldades para a igreja de hoje, porque como crente nós não estamos cumprindo o mandato do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia narra que os gregos caminharam 400 milhas até chegarem em Jerusalém, a fim de ter um conhecimento filosófico sobre Jesus. Só que eles estavam equivocados, porque Jesus não teve uma vida filosófica. A dimensão da vida de Jesus Cristo era morrer para produzir frutos. Morrer para produzir frutos. Então, dentro desse texto aqui, nós podemos extrair 3 lições que representam as variações da fé, da verdade e da fé, e na construção da vida cristã. Lembrar que ter o rótulo de cristão, o Brasil é um país cristão, mas será que realmente o Brasil é um país cristão? Ou a gente usa a cultura cristã como sendo o instrumento da fé?
Há uma diferença entre a cultura cristã e a fé cristã. A cultura é tudo isso que a gente vai, até às vezes a gente nem se liberta, muitas vezes. Porque às vezes a gente vê crente dizendo assim, quando qualquer coisa tem assim, um susto, Ave Maria, Nossa Senhora. Quer dizer, isso faz parte, não é da fé, isso faz parte da cultura que é católica, que nós saímos dela, que queira ou não. Certo? Então há uma diferença entre essa cultura e o exercício da fé. Então, há muitas pessoas que vêm à igreja, né, que fazem todo o ofício eclesiástico, né, e religioso, mas fazem isso de acordo com a cultura e não com relação à fé. A fé aqui exige, nesse versículo, a mortificação, a morte, certo? Então, dentro dessas variações, nós vamos tratar aqui de 3. A primeira é que, baseado no texto, a vida só chega por meio da morte. Olha que coisa, né, contraditória. A vida só chega por meio da morte. Não é a morte que chega por causa da vida, é a vida que só chega por conta da morte. Veja, o que Jesus diz é o seguinte: se o grão de trigo ficar guardado com segurança, nada produz, ele é inútil. É só você colocar numa garrafa aí, algum caroço de feijão, fechar ele direitinho e deixar lá, para ver o que é que vai acontecer. Não vai produzir nada. Então, muitas vezes, nós colocamos o conhecimento bíblico dentro de nós, mas ele fica fechado, ele fica lacrado. Ele não serve para nada, é inútil. Passamos 10, 20, 30, 40 anos, nascendo dentro da igreja, morremos dentro da igreja, mas a tampa está fechada. Aí esse grão não tem como produzir alguma coisa. A Bíblia diz que é a necessidade do grão ser colocado na terra, porque a terra produz vida. Lembra da parábola do semeador? Tem que ir para a terra. E a igreja está colocada na terra para ser viva, e não para ficar lacrada, fechada, isolada, guardando os seus próprios tesouros, sem transformá-lo em bênção para as coisas. Queridos, a origem de todas as coisas, a origem de todas as vidas, né? Nós sabemos que passa por um processo de nascer de novo. A igreja, segundo os historiadores, ela cresceu graças à morte dos seus líderes. O sangue dos cristãos foi considerado a semente da igreja. Morrendo, eles construíram uma igreja viva. Derramava aqui, escorria por debaixo da terra, surgia. Coisa interessante isso. Por isso que o crente só é um ser útil a Deus quando deixa morrer suas ambições e seus objetivos pessoais. Enquanto você estiver com objetivos pessoais e ambições vivas, tomando conta do teu ser, você jamais será útil a Deus. É mediante a morte do comportamento antigo, né, que se chega a um novo comportamento, uma nova vida, é o novo nascimento. Há toda uma estrutura de morrer para produzir, Se a gente não matar o homem velho, o homem novo não vai fluir. Esse homem velho vai estar sempre atrapalhando a vida para que um novo homem possa surgir. Então, queridos, é mediante a morte da velha natureza que surge a nova natureza. Todos temos que matar as ambições, os orgulhos, as vaidades, os interesses próprios, se quisermos ser úteis a Deus. Se não fizer isso, você pode ser considerado por você mesmo o mais santo dos homens ou mulheres, mas não está sendo úteis a Deus. É apenas a capa que não estourou para que fluísse a raiz, não é? Que vai produzir fruto.
Segundo lugar, dentro desse contexto do texto que nós lemos, nós podemos dizer que é perdendo é que se recebe. Olha, morrendo se vive, agora perdendo é que se recebe. Como podemos entender o perdedor receber a medalha? Difícil, não é, entender isso? Perdeu e foi contemplado. Recebeu o prêmio. Não tem lógica do ponto de vista humano. Só tem lógica do ponto de vista divino. Só tem lógica na palavra de Deus. Por quê? Porque o egoísmo e a falta de segurança, queridos, é quem impulsiona a vida. Uma vida inútil. Entenderam? Quem ama a vida é impulsionado por dois objetivos, o egoísmo e a falta de segurança. Ambos são motores, né, da vida inútil, pois aquele que cuida da vida material termina perdendo a vida eterna, como nós lemos em Marcos. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim e pela causa do Evangelho, há de salvá-la. Olha que coisa interessante. Perder para ganhar. Perder para ganhar. Veja como a lógica é diferente, né? A lógica de Deus é totalmente diferente. Nós somos pecadores miseráveis, Deus vai e nos ama, esse pecador miserável. Nós não temos condições de voltar a ter uma intimidade com Deus, Ele manda o seu filho para morrer por esses pecadores miseráveis que somos nós. Não tem lógica isso. Mas é porque a lógica de Deus não é a lógica do homem. Por isso que nós precisamos morrer para produzir e que nós precisamos perder para receber. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Há uma versão que diz, se vier se prejudicar. De que adianta? Você ter tudo e no fim só ter prejuízo. Por isso que a mensagem do Evangelho só chegou até nós porque homens e mulheres esqueceram sua segurança pessoal e o seu bem-estar. Isso toda a história do cristianismo, quem lê um pouquinho da história do cristianismo sabe disso. Que eles esqueceram a segurança. Logo lá nos princípios, a gente vê eles sendo jogados nas arenas, sendo mortos, sendo perseguidos, não é? Por aí afora. E saíram da zona de conforto para o idem. Assim, né? Volta aquele meu versículo bem tradicional. Assim como o Pai me enviou, vos envio. Então, para que isso aconteça, você tem que deixar de lado a sua segurança pessoal e o seu bem-estar, segundo o Senhor Jesus. Por quê? Porque quem cuida de preservar só a vida natural pode até existir por alguns anos, né? Pode até existir por alguns anos, mas jamais viverá para a utilidade de Deus. Por isso que o texto é bem forte. Se o grão de trigo não morrer, não produzirá fruto. Se o homem velho que está em você, se a natureza velha que está em você não morrer, não vai produzir fruto. Agora, você vai produzir fruto quando essa natureza morrer, quando esse homem velho já estiver morto. Então, agora é essa nova criatura. O terceiro momento que a gente pode aplicar aqui do texto lido é que, além de morrer para viver, de perder para ganhar, o outro é que nós verificamos a grandeza só chega mediante o serviço. Jesus vai dizer isso para a gente. No mundo moderno, a ideia de serviço está desgastada, pois o trabalho, como serviço, tem levado o homem a perder a ideia de amor. Há uma diferença entre serviço e trabalho. Certo? Há uma diferença. Então, o serviço é totalmente algo que é você
ter amor, é de servir. Trabalho é outra coisa. Então, nesse mundo moderno, a ideia de serviço está tão desgastada, porque a gente até mistura trabalho com serviço. E isso se perde a ideia de amor. Aquela ideia do amador, veja só. Quando a gente diz que uma pessoa é amadora, as pessoas geralmente têm uma ideia que ela não é profissional. Mas a palavra não está nesse contexto. O amador é aquele que faz o serviço por amor. É diferente da ideia de profissional quando a gente vê no trabalho. Então, na igreja, se alguém disser que você é amador, é isso mesmo, é você estar fazendo o serviço por amor e não tendo trabalho. Trabalho é mais para labuta, cansaço. É bem diferente. Então, prefira ser o amador no evangelho do que o profissional. É mais próximo daquilo que Deus espera de nós. Então, quando chega no serviço, então perdeu-se a ideia de amor. Talvez seja isso que nos leve a, em vez de ir, querer que as pessoas venham. Talvez seja isso. Nós, querido, que somos crentes, devemos praticar o amor, né? Esse amor ágape. Pois quando não se ama, não se tem vontade de viver e apenas se vegeta. Talvez como aquela semente que não caiu na terra, mas caiu sobre a pedra e morreu rapidamente quando veio o sol. É interessante aí porque Jesus trouxe uma nova visão de amor. Agora Jesus não está mais dizendo, olha, dentro do contexto judaico, ama o próximo como a ti mesmo. Jesus não está mandando mais a gente fazer isso. Jesus está dizendo assim, que nós devemos amar o próximo como Ele, Jesus, nos amou. Olha que diferença. Não é mais eu amar o outro como eu amo a mim, mas eu tenho que amar o outro como Jesus amou. Aí isso muda a visão do amor cristão. Porque você pode dizer, mas eu não me amo, então eu não amo ninguém. Agora, Jesus te amou, mesmo você não amando a Ele, né? Por isso que há essa dimensão bem diferente. Assim como Ele nos amou, temos uma nova visão da vida verdadeira. E essa vida verdadeira para nós, ela tem que ser útil. Ela tem que ser útil. Útil não só a mim, mas útil, em primeiro lugar, a Deus. Ela ser útil a Deus para depois ser para nós né? E vamos distribuir essa utilidade para com os outros. E isso, queridos, só é possível quando a gente deixa morrer esse homem material, quando a gente se deixa morrer esta velha natureza para fazer surgir o homem espiritual, como Deus assim fez. Em Cristo Jesus, Ele faz surgir em nós esse homem natural. Quero concluir dizendo o seguinte, como cristãos, devemos entender que viver só para o material não deve ser o nosso objetivo. Viver só para o material não deve ser nosso objetivo. Lembra que Jesus disse, você junta a tesoura aqui, aí vem um ladrão, rouba, vem a ferrugem, corrói, vem a traça, come a roupa lá, está entendendo? Então, o nosso viver não é só para o material. Esse não é o objetivo nosso. E aqui eu quero contar uma historinha, tá? Certo cristão foi levado à presença do rei para que abdicasse a sua fé em Cristo. O rei lhe disse, abdique de sua fé, senão eu lhe mando para o exílio. Ao que o cristão respondeu, Jesus disse, aonde estiveres, estarei contigo.
Então não há problema de eu ir para o exílio. O rei voltou à ameaça dizendo: vou tirar todos os seus bens. Aí o cristão respondeu: o meu tesouro está nos céus, e daí? Aí o rei disse: então eu vou te matar. E o cristão respondeu: para mim o morrer é lucro. É uma historiazinha, mas que reflete como deve ser a nossa vida cristã. Então, queridos, no testemunho desse cristão encontramos os instrumentos para a construção de uma verdadeira fé. Morrer para ser útil a Deus deve ser o nosso objetivo. Só aqueles que verdadeiramente morrem e nascem de novo podem ser úteis a Deus, pois a vida só chega por meio da morte. É perdendo que se recebe. Aí fora é dando, né? É dando que se recebe, né? É perdendo que se recebe. A vida e a grandeza só chega mediante o amor ao serviço do reino. Certo? Não há grandeza em você servir fora do reino. A grandeza só chega quando você está no reino. Na verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida vai perdê-la, mas quem não se apega à vida neste mundo, vai guardá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me. Onde eu estiver, estarás também quem me serve. Se alguém me servir, o Pai honrará. Que assim seja. Amém.